Capítulo 13. Quando Jesus saiu do templo, um discípulo comentou: Mestre, olha que pedras e que construções! Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Então Pedro, Tiago, João e André lhe disseram em particular: Dize-nos, quando vai acontecer isso? E qual será o sinal de que todas essas coisas estarão para acabar? Jesus começou a dizer: Cuidado para que ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão muita gente. Quando vocês ouvirem falar de guerras e de rumores de guerra, não fiquem assustados. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Com efeito, uma nação lutará contra outra, e um reino contra outro reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também haverá fome. Isso será o começo das dores. Tomem muito cuidado. Entregarão vocês aos tribunais. Vocês serão torturados nas sinagogas. Serão levados diante de governadores e reis por minha causa, para vocês darem testemunho diante deles. Mas antes a boa notícia deve ser anunciada a todas as nações. Quando conduzirem vocês para serem entregues, não se preocupem com aquilo que vocês deverão dizer. Digam o que vier na mente de vocês nesse momento, porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará seu próprio irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos ficarão contra os pais, e os entregarão à morte. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem a abominação da desolação estabelecida no lugar onde não deveria estar, que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para apanhar coisa alguma dentro de casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Infelizes as mulheres grávidas e aquelas que estiverem amamentando nesses dias. Rezem para que isso não aconteça no inverno, porque nesses dias haverá uma tribulação como nunca houve, desde o início da criação feita por Deus até agora, e nunca mais haverá outra igual. Se o Senhor não abreviasse esses dias, ninguém conseguiria salvar-se. Mas Ele abreviou aqueles dias por causa dos eleitos que escolheu. Se alguém disser a vocês: Aqui está o Messias, ou Ele está ali, não acreditem. Porque vão aparecer falsos messias e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar até mesmo os eleitos se fosse possível. Prestem atenção. Eu estou falando tudo isso para vocês, antes que aconteça. Nesses dias, depois da tribulação, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu, e os poderes do espaço ficarão abalados. Então, eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos dos 4 cantos da terra e reunirá as pessoas que Deus escolheu, do extremo da terra ao extremo do céu. Aprendam, portanto, a parábola da figueira. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Vocês também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que ele está perto. Já está às portas. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que morra esta geração que agora vive. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém sabe nada, nem os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai é quem sabe. Prestem atenção. Não fiquem dormindo, porque vocês não sabem quando vai ser o momento. Vai acontecer como a um homem que partiu para o estrangeiro. Ele deixou a casa, distribuiu a tarefa a cada um dos empregados e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiem, portanto, porque vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Pode ser à tarde, à meia-noite, de madrugada ou pelo amanhecer. Se ele vier de repente, não deve encontrá-los dormindo. O que eu digo a vocês, digo a todos. Fiquem vigiando. Capítulo 14. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e para a festa dos ázimos. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam um modo esperto de prender Jesus e depois matá-lo. Eles diziam:
a fim de que, durante a festa, não haja confusão no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Enquanto faziam a refeição, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que aí estavam ficaram com raiva e comentavam: por que desperdiçar esse perfume? O perfume poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. E criticavam a mulher. Mas Jesus disse a eles: deixem-na. Por que vocês a aborrecem? Ela está me fazendo uma coisa muito boa. Vocês terão sempre os pobres com vocês e poderão fazer-lhes o bem quando quiserem. Mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela fez o que podia. Derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Eu garanto a vocês, por toda a parte onde a boa notícia for pregada, também contarão o que ela fez, e ela será lembrada. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar dinheiro a Judas. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando matavam os cordeiros para a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que vamos preparar para que comas a Páscoa? Jesus mandou então 2 de seus discípulos, dizendo: vão à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa onde ele entrar: o mestre manda dizer: onde é a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrará para vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem aí tudo para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. É alguém que come comigo. Os discípulos começaram a ficar tristes e um depois do outro perguntaram a Jesus: será que sou eu? Jesus lhes disse: é um dos 12. É aquele que põe comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura sobre ele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu a eles e disse: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles. E todos eles beberam. E Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu garanto a vocês, nunca mais beberei do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: vocês todos vão ficar desorientados, porque a Escritura diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galileia. Pedro declarou a Jesus: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Jesus disse a Pedro: eu garanto a você, ainda hoje esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro repetiu com mais força: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos disseram a mesma coisa. Eles chegaram a um lugar chamado Getsemane. Então Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou rezar. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar com medo e angústia. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte, fiquem aqui e vigiem. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se por terra e pedia que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Ele rezava: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Depois, Jesus voltou, encontrou os 3 discípulos dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo?
Você não pôde vigiar nem sequer 1 hora? Vigiem e rezem para não cair na tentação, porque o espírito está pronto para resistir, mas a carne é fraca. Jesus se afastou de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que dizer a Jesus. Então Jesus voltou pela 3ª vez e disse: Agora vocês podem dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. Logo mais, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes, dos doutores da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendam-o e levem bem guardado. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre! E o beijou. Então eles lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: Vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isso é para se cumprirem as Escrituras. Então todos fugiram, abandonando Jesus. Um jovem vestido só com um lençol estava seguindo Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então eles levaram Jesus à casa do sumo sacerdote. E se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os doutores da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do sumo sacerdote. Sentou-se junto com os guardas e se esquentava junto ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam contra Jesus algum testemunho, a fim de o condenar à morte. E nada encontraram, porque muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os testemunhos deles não estavam de acordo. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra Jesus, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Vou destruir esse templo feito por homens, e em 3 dias construirei um outro que não será feito pelos homens. Mas nem mesmo assim o testemunho deles estava de acordo. Então o sumo sacerdote levantou-se e, no meio de todos, interrogou a Jesus: Nada tens a responder aos que testemunham contra ti? Mas Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que parece a vocês? Então todos eles decretaram que Jesus era réu de morte. Então alguns começaram a cuspir em Jesus. Cobriram o rosto de Jesus e o esbofeteavam, dizendo: Faze uma profecia. E os guardas lhe davam bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Chegou então uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro se esquentando, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus Nazareno? Mas Pedro negou: Não sei, nem compreendo o que você diz. E o galo cantou. A criada viu Pedro e começou a dizer novamente aos que estavam perto: Esse aí é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que você é um deles, pois você é da Galileia. Então Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem de quem vocês estão falando. Nesse instante, o galo cantou pela 2ª vez. Pedro se lembrou de que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então Pedro começou a chorar. Capítulo 15. De manhã, os chefes dos sacerdotes com os anciãos, os doutores da lei e todo o sinédrio prepararam um conselho. Amarraram Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É você que está dizendo isso.
E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, e Pilatos ficou impressionado. Na festa da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Nesse tempo, um homem chamado Barrabás estava preso junto com os rebeldes, que tinham cometido um assassinato na revolta. A multidão subiu e começou a pedir que Pilatos fizesse como costumava. Pilatos perguntou: Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pilatos bem sabia que os chefes dos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os chefes dos sacerdotes atiçaram a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: O que farei então com Jesus que vocês chamam de rei dos judeus? Mas eles gritaram de novo: Crucifique! Pilatos perguntou: Mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifique! Pilatos queria agradar a multidão. Soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para o pátio, dentro do palácio do governador, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e lhe a puseram na cabeça. Depois começaram a cumprimentá-lo. Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma vara. Cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prestavam-lhe homenagem. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, o vestiram de novo com as próprias roupas dele e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Passava por aí um homem chamado Simão Cireneu, pai de Alexandre e Rufo. Ele voltava do campo para a cidade. Então os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas Jesus não tomou. Eles o crucificaram e repartiram as roupas dele, fazendo um sorteio para ver a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram Jesus. E aí estava uma inscrição com o motivo da condenação: O Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda. Desse modo cumpriu-se a escritura que diz: Ele foi incluído entre os fora da lei. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que ia destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salve-se a si mesmo, desça da cruz. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, junto com os doutores da lei, zombavam dele dizendo: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao chegar o meio-dia até às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam aí junto, ouvindo isso, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém, correndo, encheu de vinagre uma esponja, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber, dizendo: Deixem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus lançou um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo, em 2 partes. O oficial do exército, que estava bem na frente da cruz, viu como Jesus havia expirado e disse: De fato, esse homem era mesmo filho de Deus. Aí estavam também algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus desde quando ele estava na Galileia. Muitas outras mulheres estavam aí, pois tinham ido com Jesus a Jerusalém. Ao entardecer, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia. Ele era membro importante do Sinédrio e também esperava o reino de Deus. José encheu-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido.
chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus já estava morto. Depois de informado pelo oficial, Pilatos mandou entregar o cadáver a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, colocou Jesus num túmulo que tinha sido cavado na rocha e rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, ficaram olhando onde Jesus tinha sido colocado. Capítulo 16. Quando o sábado passou, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem vai tirar para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já havia sido tirada. Então entraram no túmulo e viram um jovem, sentado do lado direito, vestido de branco. E ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não fiquem assustadas. Vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o puseram. Agora vocês devem ir e dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a Galileia na frente de vocês. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse. Então as mulheres saíram do túmulo correndo, porque estavam com medo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, porque tinham medo. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam a caminho do campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, que não acreditaram nem mesmo nestes. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro.